Eu vou ficar mais pertinho aqui que eu gosto. Eu trouxe meu tablet ali, mas ao longo... Ontem era 2 horas da manhã, eu estava acordado ainda. Pensando sobre o que eu iria falar, eu tinha preparado alguns temas já, que a gente já tem algum material escrito, né, para liderança. Então eu pensei em falar. Vocês me ouvem bem? Eu acho que dá para eu desligar isso aqui, né? Não vai atrapalhar aqui, né? Que você tá. Deixa eu achar aqui aonde que desliga. Aí, deu off. Deu. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. E eu vou falar aqui na goela mesmo, no goelômetro. Puxa, eu pensei em falar alguns temas de liderança. Eu vou abordar um tema de liderança, mas tinha alguns temas que eu estava pensando em falar. Eu até comentei com o pastor Samuel ontem, no final da noite, estava me dando um insight de falar para a família sacerdotal. Eu falei, como que tá? Tem a possibilidade das esposas estarem juntos. Eu entendo que talvez seria bom elas estarem juntas amanhã. Aí ele falou, não, já tem uma programação acontecendo, né? Tudo bem, não tem problema. E aí, desde esse momento que Deus começou a falar comigo ontem, né, eu tô sem minha esposa, ela foi para Curitiba ficar com os pais alguns dias, e eu tô lá varrendo o chão, lavando louça, né, tava juntando cocô de cachorro, lavando calçada e sendo ministrado ali, pensando, Senhor, o que eu vou falar para eles amanhã? Porque a gente tem uma facilidade, meus irmãos, de preparar. A gente sabe preparar uma palavra. Mas é diferente quando Deus quer endereçar uma palavra para trazer alinhamento, direcionamento. E daí eu estava brincando ali com o Maico, que eu estava armando uma arapuca na minha Bíblia, porque eu lembrei de vários textos que eu quero compartilhar com vocês. E eu vou falar sobre algo que talvez seja um assunto um tanto quanto distante das nossas realidades em algum momento, que é sobre legado. Quero falar um pouquinho sobre legado. E por que eu quero falar sobre legado? Eu quero falar sobre legado porque talvez o que nós vamos deixar para a próxima geração serão apenas templos. Infelizmente. Talvez o que nós vamos deixar para os filhos, para os jovens e para uma geração que está vindo aí, talvez sejam apenas templos. Porque isso é uma realidade no nosso meio. Quando Jesus fala para os discípulos em João 15, ele diz assim, eu sou a videira, o meu pai é agricultor, vocês são os ramos. E se vocês permanecerem em mim, quando você vai ler esse texto, o verbo permanecer aparece 12 vezes. Para você entender o quanto é importante permanecer. Permanecer em mim. E eu acho muito interessante, e é óbvio que Jesus está falando, eu sou a videira, porque a videira é uma cultura daqueles dias. Então, para qualquer judeu que você falasse de oliveira e você falasse de videira, ele sabia literalmente, figueira, oliveira, ele sabia literalmente do que se tratava. Agora, se você for falar aqui para o nosso povo, para o ocidental, em alguns lugares, se você falar assim, videira, tem gente que não sabe. Tem gente que não se relaciona com essa cultura, né? Aí você tem que falar parreiral de uva. E aí ele já se situa um pouquinho mais. Mas o que eu quero fazer uma introdução aqui? Essa introdução é porque, meus irmãos, Jesus, em um momento do seu ministério, Jesus se dirigiu para a multidão.
E para a multidão ele pregou algumas coisas, ele disse algumas coisas, ele realizou alguns milagres. A multidão, ela experimentou muito, irmãos, das pregações de Jesus. Mas os discípulos, Jesus não pregava. Observe o Novo Testamento. Jesus não pregava para os discípulos. Para os discípulos, Jesus discipulava. Ele ensinava. Então, a multidão, ela tinha a pregação do discípulo. Mas os discípulos tinham a vida de Jesus. A multidão ouvia Jesus pregando os sermãos. Mas Jesus, no relacionamento íntimo, ele derramava a vida, era diferente. Então a multidão era encharcada por aquilo que ouvia e via nos milagres. Os discípulos foram encharcados por aquilo que eles viveram e experimentaram. E uma das pregações, e uma das falas de Jesus é o quê? Eu sou a videira, o meu pai é agricultor, vocês são os ramos, sobre os ramos surgirão os frutos. E para que isso aconteça, vocês precisam permanecer em mim. E sabe, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando eu olho para esse texto, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Jesus não está falando isso para a multidão. Jesus está falando isso para os apóstolos. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, quem são os apóstolos? Os apóstolos são aqueles que foram chamados para começar uma movimentação após a ascensão do Cristo aos céus. Eles vão dar continuidade àquilo que Cristo começou. Então, se eles vão dar continuidade, Jesus está olhando para eles e está pensando: vocês vão dar continuidade naquilo que eu comecei. Então é necessário alguns conselhos práticos. E eu vou enfatizar vocês são os ramos, eu sou a videira, o meu pai é agricultor. Então aqui eu quero fazer uma introdução do que Jesus está dizendo para eles. Uma videira ou um parreiral de uva, meus irmãos, em alguns lugares ou algumas culturas, eles plantam, eu já vi em Portugal, eles plantarem uma videira no solo, direto na terra. Só que eles colocam arames, madeiras, para fazer uma espécie de uma guia, uma estrutura, alguma coisa nesse sentido, para que aquelas parreiras ou aquela videira, ela cresça numa estrutura. Mas na sua grande maioria, se você for olhar aqui no sul do nosso país, um parreiral de uva ou uma vinha, ela está em cima de uma estrutura, sim ou não? E aquilo ali, alguns chamam de estrutura, alguns chamam de treliça. E o que Jesus está dizendo para os discípulos? Jesus está usando uma palavra aqui em parábola ou um pouco metafórica, em metáforas. Ele está dizendo o seguinte: vocês vão precisar se lembrar numa jornada do ministério de vocês, que vocês só vão dar fruto ministeriais se vocês entenderem a lógica. Qual lógica? Sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se a videira não liberar o nutriente que o agricultor libera, o meu pai é agricultor, o meu pai coloca nutriente, eu libero sobre vocês e vocês frutificam, mas para isso vocês precisam permanecer. E aí Jesus está falando o seguinte: cuidado, porque um parreiral de uva, uma vinha, uma plantação de uva, ela vai estar apoiada em um tipo de estrutura, a treliça. O que Jesus está dizendo aqui é cuidado, porque em um dado momento pode ser que vocês aprendam a se relacionar com a treliça e esqueçam o relacionamento com o agricultor. Cuidado, porque em algum momento você, como liderança, pode se relacionar e achar que está frutificando por conta da estrutura. Se lembrem, o pai é o agricultor, eu sou a vinha, vocês são os ramos, e a treliça só tem um serviço: servir a vinha. A treliça não frutifica, a treliça não tem vida, a treliça não tem saúde, a treliça não tem relacionamento.
Então eu quero começar dizendo, meus irmãos, que legado é fazer a próxima geração entender da onde vem a frutificação do reino. Tem muitos pastores se relacionando com o templo, tem muitos pastores se relacionando com a teologia sistemática, tem muitos pastores se relacionando com a estrutura organizacional da denominação, mas não tem mais relacionamento com o agricultor, e por isso já não está mais conectado na videira, e por isso que não tem fruto, porque Paulo plantou, Apolo regou, mas é o agricultor, Deus, que dá o crescimento. Então às vezes a gente vai correr atrás de sistemas, operações, sistematias, organizações para trazer crescimento, e a gente não está ligado mais que talvez a gente esqueceu dos 12 permanecer na vinha, que Jesus disse 12 vezes o verbo permanecer num curto espaço de texto. E é interessante que são coisas que a gente precisa aprender a olhar com muito carinho como liderança. Então aqui eu começo o nosso compartilhar. Eu começo o nosso compartilhar porque eu quero falar com lideranças. Eu não sei se você sabia, mas eu acredito que cada líder é alguém que está potencializando pessoas para tocar milhares e milhares de vidas. Mas a igreja hoje, talvez ela aprendeu a se relacionar com a estrutura, e a estrutura ensina que o nosso ministério está dando certo se a gente tem milhares de pessoas dentro de uma congregação, ou centenas de pessoas. Mas eu quero te contar uma historinha, se você não sabe, se você sabe, eu quero só te lembrar. Estava tendo um culto enorme, um culto poderoso, e 2 meninos chegaram numa igreja e não tinha lugar. E um diácono percebeu que aqueles meninos saíram e estavam voltando embora. E ele correu atrás desses meninos, falou: aonde vocês estão indo? Nós estamos indo embora porque a igreja está cheia, não tem lugar. Ele falou: não, eu vou arrumar lugar para vocês. Colocou sentado lá. E aqueles meninos permaneceram no culto, foram tocados, tiveram uma experiência com Jesus. E no final, aquele diácono foi conversar com um daqueles meninos e falou: qual é o seu nome? E aquele menino respondeu: meu nome é Billy Graham. Billy Graham foi tocado por um diácono que talvez não pisou em nenhuma nação fora da nação dele, mas ele ativou um que pisou. Ou seja, a liderança não é sobre onde estamos, como estamos, mas a liderança, ela vai ser determinada em quem estamos conectados, ligados. Então tem muita liderança eclesiástica hoje, tem muito pastor, líder, tem muita gente hoje trabalhando no reino, mas infelizmente perdeu a conexão. E quando você perde a conexão, ou seja, quando o ramo não está mais na videira, ele não frutifica mais. E aí a gente vai ter uma vida ativista, vai ter uma vida de qualquer que seja o modelo dela, mas ela vai ser uma vida que a gente vai acabar se frustrando como pastor. Por que muito pastor desiste? Por que muito pastor se frustra? Porque ele aprendeu a olhar para o ministério dele com resultados performáticos, e ele esqueceu que um dos últimos conselhos de Jesus, não para a multidão, mas para os apóstolos, não foi sobre performance, foi sobre relacionamento. Se você for pensar em performance, Jesus foi um pastor de uma igreja com 12 membros, um não gostou do tipo da igreja de Jesus e vendeu o pastor Jesus por 30 moedas e saiu da igreja. E se você for pensar em igreja, quando Jesus foi assunto aos céus, o Pedro, em 2 pregações, estava com uma igreja de 8.000 membros. Quem foi mais performático? E quem foi maior? Então não era sobre número, é sobre alguém que ativou 12 homens, 11, para transformar uma realidade de mundo.
E a gente só está aqui por conta desses homens. Então, pastor, se eu posso deixar uma mensagem para o seu coração hoje não deixe de trabalhar pelo crescimento da igreja, não deixe de acreditar que a igreja pode expandir, não deixe de ativar pessoas, não deixe de fazer movimentações, tudo isso é válido, mas faça isso com uma mentalidade: eu não me relaciono com aquilo que eu faço, eu me relaciono com aquilo que eu sou. Você não é pastor, a tua identidade não é pastor. Quando Deus te criou, Ele não criou pensando mecânico, motorista, padeiro, engenheiro, médico, pastor. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com uma identidade. Ele nos chamou pelo nome: Adão. Jeremias 1,5, o Senhor diz ao profeta: eu te designei a profeta das nações desde o ventre da tua mãe. Mas ele se relacionou com Jeremias e não com o que o Jeremias fazia, porque ele ainda ia fazer. Mas dentro desse ambiente de liderança, às vezes, meus irmãos, a gente está contaminado pela performance. Porque se você for a olhar o Instagram, talvez, de uma outra comunidade, de um outro pastor, você pode ficar envenenado, porque você vai olhar ele com milhares de pessoas e você vai falar: por que comigo não? Talvez você jamais será um pastor de centenas e milhares de pessoas. E está tudo certo. Porque não é sobre o quanto você produziu, é sobre o quanto você combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Fala para mim, pastor, com quantas igrejas o apóstolo Paulo terminou? O apóstolo Paulo não terminou com igreja nenhuma. Terminou a vida numa cadeia, com a capa, poucos livros e poucas amizades, dizendo: traga-me, peça, porque até agora só Lucas me visitou. Por favor, mande vir João Marcos. Só que dentro do conceito pós-moderno da sociedade, Paulo foi um líder fracassado. Mas dentro do ambiente da cosmovisão bíblica, ele foi e é uma inspiração de liderança para nós. Por quê? Porque ele deixou legado e não igrejas. Ele não deixou igreja, ele deixou legado. Em Romanos 16, depois você lê lá quanto nome de gente tem em Romanos 16, tanto mulheres como homens: Trifena, Trifosa, Febe, Áquila, Priscila e por aí vai. Tito, Timóteo, quanta gente, o apóstolo Paulo. Então, o que eu aprendo com o apóstolo Paulo? Que antes de levantar estrutura, Paulo levantou relacionamentos que foram transformados por aquilo que ele carregava, ou melhor dizendo, por quem ele carregava. A presença de Paulo gerou relacionamento e as pessoas não queriam fazer, as pessoas queriam ser como Paulo. Tanto que Paulo tem uma máxima, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, meus irmãos, todo pastor e toda liderança hoje dentro da igreja tem um legado. E qual é esse legado? O legado é de você conseguir olhar para dentro da sua comunidade de fé e ter a primeira mentalidade. A primeira mentalidade é que nunca será sobre performance, mas será sobre a sua medida. A pergunta é: qual é a sua medida? Porque quando Moisés está meio atrapalhado para dar direcionamento para o povo, Jetro olha e ele recebe uma inspiração e ele diz: se você continuar do jeito que você está fazendo, você não vai suportar e o povo vai ficar descontente. Aí Jetro diz: separa homens para 50, para 100, para 1000, para 10, para 50, para 100, para 1000. Isso. Aí ele termina dizendo o quê? Vai, ora ao Senhor e vê se é isso mesmo. O que está acontecendo? Aqui a gente está vendo que tem líderes para medidas. Talvez a sua medida nunca será para milhares, mas quem sabe
Lá na comunidade onde você lidera, tem alguém que o Senhor já derramou uma porção e você vai ser ativador desse alguém que vai tocar milhares de pessoas. Tem um menino lá na nossa comunidade de fé, eu tenho discipulado ele, tenho ativado ele, e eu tenho dito para ele assim, ó, o meu teto vai ser o teu piso. O que eu estou dizendo, o que eu estou querendo dizer para ele é, você vai andar por lugares mais altos que eu já andei. Porém, entretanto, eu preciso te contar uma historinha. E esse é um dos textos que eu quero que os senhores depois leiam. Não precisa eu ler, porque eu não vim aqui dar aula para vocês. Eu vim aqui derramar o meu coração. 2 Reis, capítulo 6, fala sobre um homem que fez flutuar um machado. A gente sabe que é Eliseu. E a gente sabe que a gente está falando da escola de profetas, onde eles falam assim, está pequeno o espaço, Eliseu, vamos construir algo maior. E Eliseu disse o quê? Vai e pode fazer. Aí o profeta fala o quê? O mais jovem, nós queremos que você vá junto. Vai junto com a gente. E aí Eliseu vai. E num momento o machado cai na água. E o menino fica desesperado porque o machado era emprestado. E aí aqui começa toda uma movimentação. E o Eliseu pergunta, onde que caiu? É aqui, ó, mais ou menos aqui. E o machado flutua. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Eu aprendo que o jovem tem a força para ampliar, para crescer, para construir. Mas ele sempre vai ter que estar carregando alguém que ainda está portado da unção. A unção do mais velho com a força do mais novo vai construir algo maior. O que eles estavam fazendo era a ampliação da escola de profetas. Então esse menino que está lá na igreja, eu tenho discipulado ele, conversado com ele, e eu tenho dito isso para ele, o meu teto vai ser teu chão. Só que você precisa entender uma coisa, você só está andando no asfalto porque um dia alguém andou num carreiro. E essa é a métrica de Deus, porque antes do Senhor fazer um silêncio, ele termina em Malaquias dizendo sobre um tipo de manifestação, que era a manifestação dos últimos dias, aonde a conversão seria do coração de pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aqui ele não está falando de uma conversão de coração dentro de um ambiente biológico, ele está falando de gerações trabalhando juntas, o mais velho servindo a geração do mais novo, e o mais novo se submetendo à geração mais velha. O que nós temos enfrentado nos últimos anos no Brasil são pastores mais jovens que não se submetem aos mais velhos porque acham que os mais velhos estão ultrapassados, e os mais velhos não valorizando a unção do mais novo porque acham que eles são empolgados. Pois eu te digo muito bem o seguinte, a gente precisa aproveitar melhores a nova geração. Quando Pedro sobe com Jesus, eles são barrados para pagar imposto para entrar no templo. E por que isso aconteceu? Isso foi uma lei lá de trás que foi dada para Moisés, que todo homem com alistamento militar, ele teria que pagar o imposto do templo. A pergunta é, então por que Jesus está com todos aqueles discípulos e só Pedro e Jesus estão pagando tributo? Porque todo o colegiado de Jesus tem menos de 20 anos. Ele está trabalhando com o sub-20, meus irmãos. Por isso que a igreja brasileira, as instituições e as denominações estão morrendo, estão pedindo pelo amor de Deus, me ajuda que eu não sei o que está acontecendo comigo. É porque é o seguinte, meu irmão, chegou uma idade que o pastor não pode mais estar se envolvendo em algumas coisas na igreja. O pastor que tem que estar na fase do derramamento. E os jovens precisam estar construindo algo. Por quê? João escreve o quê? Jovem, eu vos escolhi porque em vocês está a força para resistir o inimigo. Existe um ambiente dentro da igreja que é o ambiente geracional, meus irmãos. Deus é o Deus do bebê e Deus é o Deus do ancião. E o que a igreja precisa voltar a entender é que Deus não se relaciona com um tipo de gente. Deus se relaciona por um povo. Quando ele chama Abraão para sair, que ainda é Abraão, Sarai, para sair da casa do seu pai,
Ele quer gerar através de Abraão um povo. Por isso que nós carregamos até hoje essa fala dentro do cristianismo, do protestante, né, do evangélico protestante, o povo de Deus, porque foi sempre isso que Deus desejou, um povo. Deus não deseja um jovem, Deus não deseja um maduro ou um ancião, Deus deseja um povo. Por que um povo, meus irmãos? Porque só um povo pode arrastar por anos um legado. Só um povo consegue arrastar por anos uma história. Só um povo consegue arrastar por anos uma cultura. Só um povo consegue arrastar por séculos e séculos uma tradição. Mas só um povo também consegue arrastar por milhares de anos uma fé, um Deus. Não é à toa que quando Deus aparece para se revelar a alguns, Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está falando, eu agi no passado, eu agi no presente e quero agir no futuro. Eu sou imutável. As gerações passaram, mas Deus não passou. As gerações passaram, mas a palavra é imutável. Mas como que a gente tem se relacionado, meus irmãos? A gente tem se relacionado muito na bolha. Eu também sou um pastor denominacional, pastor Fábio. É Fábio, né? Eu sou pastor denominacional. Mas eu não sou da denominação, eu sou do reino. Porque a denominação, ela sempre vai ter uma fala, talvez, quem sabe, dependendo da liderança, para dentro. E o reino sempre vai ter uma fala para fora. E a pergunta que eu faço é: quando você foi gerado para um reino ou foi gerado para uma denominação? Porque você sabe, e eu vou arriscar uma teologia, só para brincar um pouquinho de teólogo com vocês, mas se sabe que muito da ausência de Pedro fez nascer Paulo. Porque Deus chamou ele na visão do lençol para os gentios, mas ele na limitação não entendeu que era possível se relacionar com o gentio, mesmo vendo o que aconteceu na casa de Cornélio. E aí em Atos 9, Deus levanta um homem de Deus, e o texto diz em Atos 9, tinha um discípulo chamado Ananias, e Ananias foi ativar o apóstolo Paulo. Quantas vezes você pregou na tua igreja sobre Ananias? E quantas vezes você pregou sobre Paulo? Paulo só foi quem foi por Jesus, obviamente, mas porque no meio do caminho tinha um Ananias. E quem era Ananias? Alguém que permaneceu em Jesus, mesmo depois da morte, ressurreição e ascensão. Vocês estão me entendendo? Então, mais do que pastores, mais do que cristãos, nós temos um chamado. Porque dentro desse ambiente da treliça e da videira, eu vou trazer para nós, eu quase me perdi nesse lugar já. Porque a gente começa a se relacionar com a vocação e a gente esquece do chamado. Se você for fazer um estudo sistemático sobre chamado e vocação, você vai ver que no grego antigo a fala é a mesma, tanto para chamado como para vocação é kaléu. Só que quando você vai para uma doutrina de estudo bíblico, você vai ver que chamado e vocação são coisas que andam junto, mas são totalmente distintas ao mesmo tempo. Porque quando Paulo vai falar para Timóteo, ele fala para Timóteo algumas coisas. Uma das coisas que ele fala: lembra-se no dia difícil das palavras que foram proferidas ao teu respeito. Mas ele também fala: Timóteo, você precisa entender uma coisa, você precisa entender quem nos chamou, quem nos salvou, nos chamou para uma santa vocação. Aqui Paulo está colocando 3 pilares: salvação, chamado e só depois santa vocação. O que Paulo está querendo estruturar aqui, ele começa a estruturar para Timóteo é: Timóteo, você nunca vai conseguir sustentar a vocação se você não se relacionar com o chamado e resgatar a memória de quem te salvou.
Quando você ganha um crente para Jesus, qual que é o processo? Qual que é o trilho dele de discipulado? Primeiro ele se relaciona com a salvação, ele aceitou Jesus como seu suficiente e único Salvador. Depois você vai ensinar para ele o quê? Doutrinas básicas, leitura da palavra, oração, jejum, e o nome disso é o quê? O véu se rasgou, todo mundo tem acesso, sacerdócio real, 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, o sacerdócio de todos os santos. E agora você não precisa mais do pastor da igreja para acessar Cristo. Você vai lá no teu quarto, você vai lá na tua sala, dobra o joelho, você fica de bruço, não sei qual a posição que você quiser orar, de pé, andando, mas você entra porque o véu se partiu de cima a baixo, tem um acesso. Então você ensina para esse crente novo o quê? Sacerdócio de todos os santos, que é o quê? Relacionamento com Deus. E só depois disso, meus irmãos, de entender o plano de salvação, de se relacionar com o chamado. Porque qual que é o chamado? Se alguém pergunta, você já viu na igreja aquela brincadeira básica que o pessoal fala assim, e daí qual que é o teu chamado? E o rapaz responde, meu chamado é tocar violão. Não, não é tocar violão. Tocar violão é o teu dom e talvez a tua vocação seja ministro de música. Mas qual que é o chamado? O chamado ele é universal. Amém, irmãos? Qual que é o chamado? O chamado é sacerdócio. Se relacionar com Deus. Mas hoje a gente está tão bom que a gente já consegue fazer na contramão do negócio. A gente chega, ganha alguém para Jesus. E aí você descobre que esse cara tocava na noite. Ele debulha teclado e ele canta que é um ronquinole. Qual que é a primeira coisa que o pastor pensa? Cara, estou sem tecladista, estou sem baterista, sem violão. A carne grita, irmão. Meu irmão, você é a resposta de Deus. Irmãos, eu estou falando da nossa realidade. Eu não estou falando de você, eu estou falando de nós. A gente é tentado pegar esse cara que se converteu semana passada e porque ele toca bem, canta bem, a gente colocar ele para ministrar músicas porque nós estamos sem. Só que daí quando ele está tocando, ele começa a trazer culturas. Porque ele tocava numa pub, num boteco e tal. E aí você precisa fazer correções, às vezes até na igreja toda, por conta do comportamento dele. Por quê? Porque você não ensinou ele a se relacionar com o chamado. Você ensinou ele a se relacionar com a vocação. Então quem é esse cara dentro da igreja hoje? Ele aceitou Jesus e ele é o cara da música. Ele não sabe o que é ser um discípulo de Jesus. Mas por que a gente faz isso dentro da igreja? Por necessidade. Aqui que está o problema. Então a gente está se relacionando com a estrutura. Porque pela teologia bíblica pura e simples, quanto tempo demorou para os discípulos começarem a ter autonomia? Para fazer. 3 anos e meio. Jesus chamou eles para o que antes? Andar com ele. E só depois de um tempo, fazer. Vamos pensar, vamos sair um pouquinho da caixinha, irmãos? Eu estou com medo do silêncio de vocês. Mas tudo bem. O Samuel é louco de me trazer às vezes ainda. Não sei porque que ele insiste, mas tudo bem. Vamos sair da caixinha um pouquinho? Você olha para a palavra de Deus, em Lucas, a última vez que você vê Jesus é com 12 anos. Sim ou não? Você não vê mais Jesus na Bíblia. Só vai ver ele quando ele aparece para ser batizado por João Batista. Sim ou não? E daí lá ele está com quantos anos? 30. Faz uma conta. 18 anos. 18 anos que ele está escondido. 18 anos que ele está fazendo o quê? Se relacionando com aquilo que ele foi chamado. Ele foi chamado para ser filho da Maria, filho do José.
Eu não vim para descumprir a lei, eu vim para cumprir. Ele está se relacionando com a lei, ele está se relacionando, apesar dele ter dado os mandamentos também, porque ele é parte da Trindade, ele está se relacionando com a Torá, ele está se relacionando com os judeus, ele está se relacionando com o ambiente. Então ele fica 18 anos escondido, para vocacionar 3 anos e meio. Só que a nossa geração, nós temos um problema. A gente quer fazer mais do que aquilo que a gente se comprometeu em se tornar. E daí o que a gente está tentando fazer não é compatível com aquilo que a gente é. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas o verbo fazer e o verbo ser são coisas totalmente distintas. Mas eles andam junto. Porque aquilo que você faz respinga sobre aquilo que você é. Mas aquilo que você é não é formado naquilo que você faz. O que eu estou querendo dizer é que se o Senhor chamou você para uma vocação pastoral, você acredita, pastor, que não é porque você é pastor? Porque para ter uma oratória qualquer um consegue. Preparar um sermão, seja expositivo ou não, é fácil. Mas qual que é o problema? Abra sua Bíblia lá em Gênesis 6, por gentileza. Versículo 9. Se algum varão valoroso quiser ler para nós o versículo 9 em voz alta aí, só o 9 tá bom. Gênesis 6, versículo 9. Da ordem Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. Não, Gênesis 6. Gênesis 6, versículo 9. Esse é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Uau! Presta atenção que eu vou falar, meus irmãos. Esse texto fala muito sobre o quê? Preste atenção. Deus, no início desse texto, o texto aparece que Deus já tem um decreto liberado para a terra, porque ele olha e ele percebe que a maldade se aumentava todos os dias. Ok? Então esse era o decreto. Então Deus vai mandar água e vai acabar com a humanidade ali. Mas aqui aconteceu o que o salmista diz, né? O salmista diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando aqueles que são justos. Então os olhos do Senhor passou por aqui e encontrou maldade, mas também encontrou Noé. Encontrou maldade, mas também encontrou Noé. Quem era Noé? Noé não era pastor da mega church. Noé não era um sacerdote de ofício. Noé não era profeta. Noé não era nazireu. Noé não era juiz. Noé não tinha algum encargo de governo ou de liderança imposta e organizada naqueles dias. Então a gente precisa olhar, mas o que chamou a atenção? Tem algumas características, sim. O texto diz que ele era íntegro e justo. Ok? Ok? Então ele não era engenheiro naval. Ele não sabia o que era uma arca. Noé nunca tinha se relacionado com isso. Noé não tinha se relacionado com medidas, altura, profundidade, largura, aerodinâmica de flutuação. Então aqui está bem escrito e bem, para mim, está muito saltado aos meus olhos que o Senhor naqueles dias não estava procurando um engenheiro naval. O que Deus estava procurando era um homem íntegro e justo. Agora a pergunta que nós temos que fazer é por que ele era íntegro e justo? O próprio texto responde na parte B. Porque andava em comunhão com Deus.
Traz isso aqui para nós hoje, meus irmãos. Deus não precisa de nós para pastorear a igreja. Você acha que Deus não consegue cuidar do seu próprio povo? Ele que criou. Mas preste atenção, Deus desejou fazer isso com a gente. Lá no Éden, quando você vai ler o capítulo 2, Deus cria os animais e fala para o homem o quê? Dá nome. Por que você acha que Deus fala dá nome? Para deixar aquele gostinho do homem. Você é participante disso. Eu te chamei para fazer parte disso. E aqui a gente vê muito claro que Deus está aqui para mandar água e toda essa geração vai morrer. Mas de repente, Deus chama um homem para construir algo com ele. Por quê? Porque esse homem está conectado em Deus, está andando com Deus. Noé frutificou a construção de uma arca, ou seja, Deus ainda chama homens para construir algo com ele, não com base na sua habilidade, não com base nas suas capacidades de habilidades em construção, mas Deus chama homens que mesmo sem habilidade, que mesmo sem muito conhecimento, mesmo sem muita noção daquilo que precisa ser feito em Deus, mas que estão andando com ele. Agora você precisa lembrar de uma coisa: como que esse cara está andando com Deus diante de uma sociedade, de um povo que está todo corrompido? Noé que está mandando uma mensagem: é possível ficar limpo andando no meio da lama. É possível ficar limpo andando no meio de um lugar que ainda não há mais esperança, talvez, aos olhos humanos, mas Noé em algum momento está guardado nesse lugar. E o que guardou ele? Eu gostei muito da tua versão bíblica. Qual que é a tua versão? NVT, né? Eu ia perguntar se era NVT, porque a NVI também não fala isso. A NVI não usa essa palavra, andando em comunhão. Se você for na Almeida Corrigida Fiel, na CEF, na NVI, se você for na King James, você vai encontrar andando com Deus. Mas eu gostei muito dessa versão, andando em comunhão com Deus. Sabe, meus irmãos, o que vai trazer paz para você encerrar a tua carreira como pastor? O que vai te fazer parar de chorar quando um membro sai da igreja? O cara estava lá 10 anos, ele fala: pastor, acho que deu minha hora. E você quase morre do coração, porque como assim? Sabe o que vai trazer paz? Quando você de repente estiver vivendo um platô da igreja, sabe quando a igreja começa a crescer e dá aquela estagnada, aquele platô? O platô não é para você desesperar, o platô é para você olhar para ele e entender o que precisa melhorar, porque o platô é um ar que você está tendo para organizar antes de crescer ainda mais, porque pior do que crescer é crescer desorganizado. Então às vezes Deus te dá um platô ali para você organizar, e o que a gente faz? A gente entra no desespero. Por quê? Porque a gente esquece que as ovelhas são de Jesus, a gente esquece que quem vai casar com a igreja é Jesus, não é nós. Não queira casar com a igreja. Se você quiser casar com a igreja, você já vai arrumar um problema com o noivo, porque isso é adultério. A noiva já tem um marido e eu não posso ser. O outro detalhe é que não faça o sacrifício de Jesus ser em vão, porque ele já morreu pela igreja. A gente não pode morrer pela igreja. A gente tem que dar vida, sim. A gente tem que trabalhar, sim. Tem que se dedicar, sim. Mas a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar pelo legado e não pela estrutura. Então aqui Noé está trabalhando pelo legado. Qual que é o legado? Aí fica claro um pouquinho para frente do texto, porque você vai olhar para o texto e você encontra que Noé demorou 100 anos para construir a arca. Aí eu fico perguntando: Deus é muito Deus. Deus é um Deus de graça. Por que 100 anos? Porque durante esses 100 anos Noé ficou pregando para a galera. E aí, gente? Deus está dando espaço de tempo. Aonde está escrito isso, pastor? Não está escrito no texto. Mas conhecendo Deus que enviou Jesus na cruz, você acha que não é o mesmo Deus que tem graça para falar: Noé, enquanto você vai dando as marteladas aí, vai falando para o povo.
Você acha que os filhos de Noé saíam para cortar madeira de boa? Eu fico imaginando essa cena na minha cabeça. Ô pai, que chuva, que mané chuva é essa, pai? Nunca choveu, o que é isso? O que é chuva é o quê? Piá, só vá lá e corta a madeira e traga aqui. E a mulher, bem, você vai deixar os meninos loucos, eu não estou entendendo bem. Mulher, só faz minha marmita que hoje eu não venho de volta. Vou ficar o dia inteiro lá, serrando, plainando, lixando e pregando. Mas não é mais, Deus falou. Como assim? Noé não sabia fazer, mas Noé tinha uma palavra. Pastor, não é sobre fazer, não é sobre estratégia, não é sobre quantos membros e não é sobre a instituição. É sobre ter uma palavra. Você tem uma palavra? Se você tem uma palavra, você tem tudo. Porque Deus não é homem para que minta. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Eu tinha uma palavra, eu estava ministrando louvor na igreja tal, e um profeta subiu e me deu um tapão no peito assim. O cara era igual o Michael assim, negão, ele jogou, inclusive era atleta profissional do Palmeiras, esse pastor. O pastor Carlos Serafim, eu nem conhecia ele no dia, eu estava cantando e chegou e me deu um tapa assim, pá! E eu quase que já dei outra, né? Eu falei, irmão, você não sabe que eu vim da vida torta, cara? Já vou pra cima de você. E eu levei aquele tapão e olhei assim, e ele falou assim, ó, chegará o dia que você vai ter que escolher entre teu sucesso pessoal e o meu reino. Eu não entendi, é nada. Ele desceu, sentou lá, e mal eu sabia que ele era o pregador da noite. Irmãos, passaram-se anos, eu estava numa empresa, formado, trabalhando, eu estava num alto cargo de gerenciamento do sul do Brasil. Daqui a pouco eu estou lá em Curitiba, na igreja a qual eu fiz parte 22, quase 23 anos. E um pastor teve uma visão comigo, 10 anos depois dessa palavra. Ele falou, olha, eu vejo, não sei se faz sentido para você, mas eu vejo você numa igreja, numa cidade, ministrando. Demorou 10 anos para se cumprir aquela palavra. Então assim, eu nunca quis ser pastor, nem sei se quero até hoje. Mas já estou dentro. Por quê? Porque eu estou com a palavra de Jesus, não foste vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Então eu fui laçado, fui trazido. Depois que eu fui colocado dentro do aprisco, me apaixonei por esse pastor, pastor da minha alma, Jesus, e agora não sai mais, ninguém me tira. Só que eu tenho uma convicção hoje. A convicção é que eu não estou aqui pela estrutura, eu estou aqui pela palavra. O Senhor me pediu para construir uma arca. E eu estou construindo, já faz alguns anos que eu estou construindo ela. Então eu não sei em que altura ela está dessa construção, mas eu continuo batendo prego, eu continuo cortando madeira, eu continuo serrando e eu continuo falando, tragam lenha, tragam madeira, porque nós estamos construindo algo. Não sei se vai levar 10, 15, 20 anos e não sei nem se eu vou terminar isso, mas uma coisa eu estou trabalhando para isso. A minha geração, os jovens da igreja, os meus próximos, o meu filho caçula que mora comigo hoje, eles estão envenenados disso. Vocês precisam dar continuidade naquilo que eu estou começando aqui. Porque muitas das coisas eu estou colocando fundamento e rudimento. E para que você coloca fundamento? Para alguém andar sobre aquilo que ainda está sendo construído. Sabe, pastores, por que é difícil andar nessa palavra pastoral? Desculpa a minha sinceridade, mas Deus tem me levantado para falar para líderes nos últimos anos. E se eu levo essas palavras para mim, quem é cobrado depois no meu secreto sou eu, não é você. Então eu não estou nem aí para você, porque eu sei o que eu passo depois. Posso te falar uma coisa? O problema do pastor é a bolha. A bolha da igreja, a bolha da comunidade local é o teu pior problema. Ela se torna o teu câncer, porque você acaba se tornando alguém que fica se relacionando só com as tuas feridas internas. Quando você sai da tua bolha, que você se relaciona com outros pastores, com outras comunidades, com missão, com evangelismo urbano, que você começa a se relacionar com outros ambientes, a tua visão explode. Porque você percebe que você não estava construindo um reino para Deus, você estava construindo um reino para você. Porque a igreja local
É um trono que você fica sentado governando, dizendo a hora de fazer, a hora de terminar, a hora de começar, a hora de parar, como você quer que faça, como que você não quer que faça, o playlist de canções que você gosta, o setlist de canção que você gosta, o setlist que você não gosta, o jeito que você gosta que dê a paz do Senhor, o jeito que você não gosta. Ou seja, a gente precisa morrer. Isaías 6 diz assim: o ano que o rei Uzias morreu, eu vi. E ele diz que viu o quê? O alto e sublime trono. Sabe, eu carrego essa palavra no meu coração como uma palavra profética. Quando o rei do meu coração, que é o Rogério, morre, senta o rei chamado Jesus. Enquanto eu não matar o rei que está sentado nos tronos da minha liderança, egocentrismo, egolatria, vaidade, legalismo, paternalismo, eu não consigo fazer uma comunidade entender o que é o reino. Então, o Noé, ele é ativado nesse ambiente de enxergar o que precisava ser construído em Deus através de uma caminhada, e não foi no dia, cara. Não foi no dia. Deus não ativou Noé no dia. O texto diz que ele andava. Então Noé foi vocacionado a uma grande obra de Deus, porque ele já se relacionava com quem era Deus. Agora olha que interessante. Eu vou pegar minhas colinhas aqui, que eu só fiz umas bagunças aqui. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Juízes 2. Irmão, lê na tua versão NVT para nós, do versículo 6 a seguir, eu já digo aonde parar, por gentileza. Juízes 2, 6 a partir. Depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinha visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Amém, até aí tá bom. Vamos entrar no contexto dessa palavra. Primeira coisa, Moisés morreu. Capítulo 34 de Deuteronômio. Ele sobe no Monte Nebo, Deus fala, aí ó, quem lembra disso? Está aí a terra, mas você sabe que você não vai entrar, né? Só que a gente esquece por que ele não vai entrar. Primeira vez que o povo teve sede, Moisés foi lá e perguntou para Deus. E aí o povo está com sede, o que eu faço? Pega o teu bordão, teu cajado e fere a rocha. Feriu a rocha. Saiu água, todo mundo bebeu. Acontece uma segunda edição do mesmo problema. E aí ele fala, Deus, os caras estão querendo me matar de volta. Ele fala, pega o teu bordão, vai lá e fala com a rocha. Moisés chega lá e fere a rocha. Lembram disso? Por quê? Porque todo pastor, ele gera por si próprio uma maneira da igreja funcionar, e aí ele acha que para todo o resto da vida aquela estratégia é a vontade de Deus. Mas Deus falou, cara, eu falei para você pegar o bordão e falar com a rocha. E por que falar? Porque Deus queria mostrar a sua multiforme graça nos fazer. Mas todo líder tem uma santa mania, que é o quê? Padronizar
Deus. E às vezes nem é Deus me disse, é eu me disse, em meu nome, no meu nome, na minha vontade, vamos fazer assim. Vamos fazer assim como? Bate na rocha de volta. Mas sabe qual é o pior problema? O duro que do jeito errado também sai água. Vocês me permitem falar? Vocês juram que não vão me apedrejar igual Estevão? O culto é bom às vezes, porque a gente prega bem e porque o pessoal canta bem, teve oferta e teve 10 visitantes, 5, 3. Mas isso não significa que foi Deus. É porque a máquina está funcionando. Você aprendeu a se relacionar com a treliça. A gente precisa lembrar que Balaão não errou nenhuma das profecias. A gente precisa se lembrar que o que tirou Adão do jardim não foi a desobediência, foi o abandono da relação. Porque ele falava com Deus. Quem fala com Deus tem carência de falar com cobra, irmão? Quem recebe direção de Deus tem necessidade de receber direção de cobra, irmão? Então o problema não é a desobediência, o problema é a carência que nós temos. Qual carência? Alguma coisa, irmão, na nossa vida deu errado lá quando a gente era piá. E até hoje a gente fica tentando provar para os outros que a gente está dando certo. E a gente fica tentando provar com número, com resultado, com o carro novo, com a casa na praia, com o sítio, com o tênis de marca, com as falas de efeito. A gente fica tentando provar valor. Sabe por quê? Porque a gente acha que as pessoas vão nos valorizar por aquilo que a gente faz, quando na verdade o valor está naquilo que a gente é. Deus, quando olha para nós, Ele não vê nada daquilo que nós fazemos. Ele está se relacionando com aquilo que nós somos. Ah, mas o galardão, mas o fruto. Não. Eu estou falando do ambiente agora vocacionado, irmãos. Nós somos pastores, nós precisamos estar com saúde. Olha aí, ó. Os chineses estão aí espionando nós. Daqui a pouco chega a viatura pegar eu aí. Daqui a pouco eu vou sair assim, ó. Eu já fui preso, irmãos. Por amor a Cristo. Eu já tenho essa história para contar. A voz do além. Está amarrada essa voz aí. Então assim, vamos contextualizar aqui. Até que hora que vai aqui, irmão? Porque você não falou? Até meio-dia? Então vamos dar um gás aqui. Para nós terminar isso aqui. Então tá. Moisés está lá, morre, está no Monte Nebo, capítulo 34 de Deuteronômio, só que tem um detalhe também, né? O texto diz lá no capítulo 34, irmão, que ele morre e Deus sepulta ele. Depois tem anjo e Satanás brigando pelo corpo do cara. Então, tipo assim, quem sou eu para falar de Moisés? Nós estamos falando de uma atitude dele, não dele. Porque ele mais fez do que errou. Ele mais realizou, ele mais se relacionou. Nós estamos falando do cara que olhava para o Moriá partindo no meio e subia. Nós estamos falando de um cara que falou assim: ô Moisés, suba você, porque se nós subirmos, certamente morreremos. Mas é para isso, pastores, que nós temos que subir o Sinai. É para morrer. Para quando a gente desce do Sinai, desce a gente com o Cristo em nós. Então, agora a gente olha para Juízes. Quem que está entrando aqui na Terra Prometida? Josué. Eles estão entrando em Canaã, a terra da promessa, a terra prometida. Eles estão entrando num território prometido, irmãos. Só que o texto diz o seguinte, que lá na terra prometida, lá na geografia que Deus prometeu, lá desde Abrão, que eles estão entrando agora. Josué morreu, os anciãos morreram, 110 anos, né? Josué morreu, ou 120, não lembro, 110, né? 110 anos. Ele morreu os anciãos, morreu a geração, e toda a outra geração que veio não conhecia Deus. Pastores, nós estamos falando de quem andou por dentro de água salgada.
Nós estamos falando de gerações que vêm vendo milagre desde o Egito. Nós estamos falando de gente que comeu comida que desceu do céu. Nós estamos falando de gente que está num apanhado de terra seca e areia e começa a ver cordonizes brotar não sei da onde. É desse povo que nós estamos falando. Nós estamos falando do povo que viu a vestimenta crescer no corpo. Nós estamos falando do povo que de noite era frio e tinha uma coluna como de fogo os blindando das intempéries do clima. Nós estamos falando de um povo que está andando de dia com aquele sol fulminante e tem sombreiro da parte de Deus através de uma coluna de nuvem. É desse povo que nós estamos falando, que agora está levantando o altar para Baal. Por quê? Essa é a pergunta. E o texto responde: Josué morreu, os anciãos morreram. Pastor, se você morrer daqui 15 anos, como que fica a geração que você formou? Porque, o pastor, me permita falar um negócio. Às vezes você está muito focado no numérico. E uma árvore, ela não produz fruto, irmão, pelo tamanho. A árvore, ela produz fruto pela captação de nutriente. Jesus chegou numa figueira, região de figo, e não tinha figo. E Jesus falou: se não tem figo, para que viver? Que morra. Talvez, quem sabe, essa figueira, ela teve um problema. Qual foi o problema talvez que essa figueira teve? Ela não conseguiu aprofundar a raiz. Toda árvore que não aprofunda a raiz, ela vai ter dificuldade para água e para nutrientes. Tem tipo de solo, meus irmãos, que você vai encontrar sais minerais um pouquinho mais profundo. Ou seja, quando Jesus trabalhou com esses caras chamados apóstolos, Jesus não trabalhou pela amplificação numérica, Jesus trabalhou pela profundidade da raiz. O que a gente está mais precisando fazer no século 21 como pastor é profundidade no discipulado, para que os crentes permaneçam, porque nesses que estão agora depende as próximas gerações. Para quê? Para que a próxima geração não construa bezerro de ouro e para que eles não se esqueçam dos feitos do Senhor e levantem altares para Baal. Porque toda geração, ela vai ser resposta daquilo que ela se relacionou, meus irmãos. Uma geração, ela é resposta daquilo que ela se relacionou. Então, qual que é o nosso primeiro papel hoje como pastores e líderes? Nós precisamos ensinar a igreja a andar com Deus. E perceba que quando Jesus anda com os discípulos, e os discípulos agora vão fazer a grande comissão, os 70, depois o Mateus 11, o Marcos 16, 15 e o Mateus 28, ide, ou seja, andem, vão, e enquanto vocês vão andando, vão batizando. Olha o texto lá: ide por todo mundo. Cadê? Está tudo repetido. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Pregai o evangelho. Quando você vai para Mateus 28, você vai encontrar um negócio interessante lá. Ele vai escrever assim, ó: vão pregando, batizando e depois ensinando. Porque a pregação através do Espírito convence, no Espírito, não na oratória. Aí o batismo é a confissão, a salvação, lembra que nós falamos no começo? Mas o ensino é o que, irmãos? A consolidação, é o que consolida o ensino. Vocês prometem mais uma vez que não vão me apedrejar, né? Mas a gente volta faceiro domingo, quando a igreja está cheia, o culto tal. Mas você consegue medir na congregação, na comunidade, nos membros,
se aquele culto teve transformação. Eu posso te falar com a experiência que eu tenho, de estatística, de coisas que eu já busquei entender. Culto de domingo é o anzol que pesca. Mas o que vai transformar a tua igreja tem discipulado. E discipulado não é fazer hermenêutica com a igreja, abrir um texto ali e discorrer o texto. Discipulado é falar, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui está errado, isso aqui... Separar homens e mulheres e começar a discipular, irmãos. Bíblia, comportamento, frutificação, testemunho. E por quê? Porque eles precisam estar com as raízes aprofundadas. Por quê? Porque a igreja está muito refém da bolha. O teu membro, a ovelhinha do teu aprisco, ela precisa ser crente lá na escola, que ela é professora, diretora, pedagoga. Ele precisa ser pedreiro e lá na obra, em vez de ficar subiando para as mulheres bonitas que passam na rua, ele precisa ser a luz e o sal. Vós sois luz, vós sois sal da terra. Tem muita gente viajando na maionese, achando que o papel do missionário, do evangelista, não. A ordem é para a igreja, ide é plural. É a grande comissão para a igreja. Vão e façam discípulos. Quem é que é discípulo de Jesus? Para quem que ele está falando ide? Para os discípulos. Você vê, pastor, você escolheu gravar no pior dia. Se você jogar na web eu estou morto, que eu vou ser apedrejado. Mas quer ver quanto a gente é tão religioso e sistemático? Quando tem batismo na igreja, quem que batiza as ovelhas? Pastor. Aonde está na Bíblia que é o pastor que tem que batizar? Se você me mostrar agora, você pega meu carro e pode ir para casa. Quem que discipulava nas épocas? Os discípulos. Diz Jesus nem discipulava, nem batizava as pessoas. Quem batizava eram os discípulos. Porque o texto diz o quê? Vão e façam discípulos. E quem que estava indo fazer discípulos? Os discípulos. Jesus ficou esperando eles voltar com o relatório daí, como que foi, piazada? Eles foram indo, pregando e batizando. Lá na igreja nós temos uma máxima. Eu fico do lado da piscina com o microfone e quem ganhou para Jesus vem aqui e batiza. E inclusive você vai batizar e vai o quê? Discipular. Porque isso que a igreja virou uma bolha, uma instituição e perdeu muito da essência. Porque o crente quer trazer o cara para o culto, daí traz para o culto e fala, ei pastor, tá aí ó. Não, cara. A gente tem que ter tempo para o quê? O que Pedro ensinou a gente? Pedro disse o quê? Não, eu não vou cuidar das viúvas de fala grega, não. Vamos levantar homens cheios do Espírito que sejam capazes. Mas nós vamos nos dedicar à oração, ao jejum e ao estudo da palavra, a doutrina dos apóstolos. Esse é o nosso trabalho, sabe por quê? Porque a gente precisa doutrinar a igreja na doutrina dos apóstolos, a gente precisa jejuar para ter a carne mortificada e o espírito sobressalente, e a gente precisa orar, porque é na oração que vem a instrução. Não é a oração do iFood, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, não. É a oração de Jesus. Qual que era a oração de Jesus? Jesus era um líder. Jesus fazia os milagres e tal, aquela coisa toda, e falava para a piazada, piazada, já volto. E sumia, se embrenhava no meio do mato. Aí quando ele voltava, ele sempre voltava com a fala, eu faço aquilo que o meu pai me diz. Se ele está falando isso é porque ele foi orar para ouvir, não para ficar falando. E chegava lá e pai, daí, qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima instrução? Às vezes a gente está com dificuldade na liderança, aí a gente quer resolver com método. Daqui a pouco a gente está com uma igreja universal do Pablo Marçal. Por quê? Porque ela está encharcada de autoajuda e não ajuda do alto. Vocês concordam comigo? Faz sentido para vocês? Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Estou falando para vocês porque quando eu vim embora para Ponta Grossa, o Senhor me colocou num quarto e falou, vai orar. Eu falei, que orar? Eu vim pastorear, eu vou arrebentar essa cidade, eu vou fazer o fervo aqui nesse lugar. Eu era gerente de 5 estados do Brasil, irmão. Se tem um negócio que eu sabia fazer era correria. Eu vou arrebentar com tudo. O Senhor falou, não, você não vai. Vai para o quarto e vai orar. Eu fiquei 3 anos no quarto orando para Deus me mostrar o quanto eu era religioso, sistemático, orgulhoso. Era um cara que sabia fazer plano estratégico, meta. E daí o Senhor falou para mim assim, você não vai lidar com boi, você vai lidar com ovelha, cara.
O boi você põe num curral, você controla, você engorda, você vende e um pouco você come. Ovelha não, você não pega nem na lã, a lã é minha. E o dia que você pegar é para fazer casaco para o outro irmão. Eu falei, uau, 3 anos levando soco na boca do estômago, chute. Deus me mostrando isso. Estou falando isso no meu coração, vocês estão vendo que nem esboço eu tenho, eu só marquei uns textos aqui para compartilhar com vocês, porque essa é a mensagem da minha vida. E a gente não pode ficar sofrendo, porque você já viu como a gente fica mal domingo? Domingo choveu, fez frio, veio 15 pessoas na igreja, você já sobe, irmão, quem está falando para vocês é um pastor de comunidade local, você já sobe assim, ó. Se a igreja está lotada, você já sobe assim para pregar. Paz, queridos, aleluia, Deus está aqui. Aí veio 15 irmãos, cara, assim. Paz, queridos, a gente sabe que com esse frio, as pessoas... Porque você não está justificando para a igreja, você está justificando para você se conformar, porque na tua cabeça você é um fracasso. Na tua cabeça é um fracasso. Na tua cabeça você, cara, o que eu estou fazendo de errado? Não é o que você está fazendo de errado, é o que Deus está fazendo com você. É quanto tempo você vai aguentar ficar fiel a mim com 15 membros? Que agora eu quero ver se você me ama. Quero ver se você me ama com as entradas baixas. Quero ver que você me ama tendo que fazer uma cantina ali de 3x3 e levar 2 anos para construir. Porque não tem recurso. Eu estou com uma reforma na igreja lá faz 1 ano e meio. Falando, Senhor, e ainda usando a Bíblia, né? Senhor, eu planejei, o Senhor disse que era para planejar, para não ser envergonhado, porque quando passarem por frente da construção e olharem e tal. Falei, o Senhor falou assim, você está vendo essa construção? Isso aí é sobre você, isso é sobre a igreja, é sobre vocês. Vocês estão assim. Quando o Senhor falou isso para mim, eu falei, perdão. Perdoa. O Senhor está usando a construção para me discipular, ou seja, eu estou em obras, a igreja está junto comigo em obras, porque quando Deus vai mudando a mentalidade do líder, logo logo ele vai começar o quê? Mudar a mentalidade da igreja, porque a igreja é o reflexo daquele que está à frente da igreja. Então eu falei, então nós somos essa obra? Sim, vocês estão ainda em fase de construção. Mas lembre-se que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E agora o pessoal olha lá, não, ficou bonito aqui, né? Eu falo, não, está ficando. Não está pronto, está ficando. Mas está ficando bonito, né? Não é para ficar bonito. É para ficar funcional. O pessoal que estreou a nossa ampliação lá de cozinha e de estrutura, de receber pessoas para comer e tal, foram 9 cubanos. E quando eu entrei com eles naquela sala que a minha esposa ali estava preparando algo, teve toda uma programação na igreja, né, para receber eles e para cozinhar, enfim, toda uma questão. Eu entrei lá, quando eu entrei com eles eu comecei a chorar, porque o Espírito Santo falou assim, tudo que você está fazendo não é para a igreja local, é para servir o meu reino. E a primícia foi o quê? Outra nação. Na hora que eu ouvi aquilo do Espírito, eu corri lá e falei para minha esposa, você não está dando de comer 9 missionários, você está dando de comer uma nação. Ela ficou emocionada, e eu falei, Deus falou comigo, você está dando a comida para o físico, e eu vou dar comida para o Espírito. A gente tem que entender o nosso papel, irmãos. Às vezes o nosso papel, a vida inteira vai ser ficar com 50, 60, 70, 80, 1000 membros, 2000 membros, não sei. Mas às vezes o nosso papel é só cuidar do legado que Deus nos deu. É cuidar da mensagem para ela não morrer. Olha lá, vamos indo aqui para o final. Porque senão nós vamos indo aqui e nós vamos fazer um seminário hoje. Vamos ficar o dia inteiro aí. 2 Reis capítulo 6. Não, eu já falei esse texto. Não precisa. É o Eliseu. Tinha um outro texto, eu acho que é 1 Samuel 8, deixa eu ver se é isso. 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, muito bom.
Você sabe que quando Neemias é chamado para reconstruir os muros, Esdras era contemporâneo, né? Daí lá no capítulo 8 de Neemias, eles estão enfrentando uma série de situações, mas Neemias para de construir. Ele fala, gente, hoje nós não vamos mexer com obra. Aí todo mundo olha, não, hoje nós vamos fazer uma festa. Eu fico olhando para aquele texto e falo assim, cara louco. Porque Tobias e Sabalate estão lá, agitadão, fazendo fervo para que o troço não dê certo. E até eu tenho uma metáfora que eu uso, né, quando eu falo sobre o Neemias, que numa mão está a espada e na outra a colher de pedreiro, porque volta e meia eles tinham que travar umas guerras. Então ele falou, hoje ninguém faz nada. E quem que ele chama? Esdras. E ele fala, Esdras, lê para o povo o texto santo, lê para eles a lei, lê para eles os textos sagrados. E aí Esdras vem lembrar o povo do porquê eles estão restaurando. Não é sobre muro, não é sobre portas, é sobre o quê? Legado. Jerusalém era um ambiente, uma geografia de legado. Então, quando a gente olha para o capítulo 8 de Neemias, a gente vai se deparar com um homem liderando. Agora você pensa, irmãos, ele estava na corte lá do rei da Pérsia, e aí quando ele recebe a notícia da sua cidade, o texto diz que ele chorou, amém? Depois ele o quê? Pediu perdão pelos pecados do seu povo e dele, se arrependeu pelos pecados da nação, jejuou, e aí o rei fala assim, você está abatido por quê? Por que você está... Não, como que eu vou ficar alegre? Olha a situação do meu povo. E aí ele recebe liberação para ir lá, para construir algo. Mas o que todo mundo está olhando, achando que ele está construindo, reconstruindo muros e portões, na verdade ele está reconstruindo novamente o quê? A tradição do porquê que eles estão ali. Havia uma palavra empenhada, o Deus da palavra ainda estava vivo e ele ainda tinha uma santa convocação para aquele povo. Aquele povo. Então, o legado manteve eles vivos. E olha o que diz 1 Samuel 8, por favor, meu irmão. Então, eu falei tudo isso para dizer que ele é o Esdras. Hoje ele está lendo a palavra para nós. Pode ler a partir do 1, por favor. Daí nós vamos encerrar com esse último texto. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho. Julgavam Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir a questão com Samuel. Eles disseram, olha, o senhor está idoso e os seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou de que ele tivesse pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor respondeu, façam tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, e não a você. Até aí tá bom, meu irmão, obrigado. Tem uma palavra que eu ministrei para a igreja só a respeito desse capítulo aqui, desses versículos, mas eu quero terminar aqui a minha fala com um pouco disso aqui. Esse texto aqui fala que Samuel está velho. Samuel chama Joel e Abias e coloca eles para começar a prática do sacerdócio de ofício. Então isso é muito importante a gente lembrar. Então o que a gente precisa lembrar aqui? A gente precisa lembrar que Samuel era nazireu, era sacerdote, era juiz, e o cara que estava com a voz profética para a nação de Israel neste ambiente de governo. Então a gente precisa lembrar disso. Quem que está com aquele manejo da parte de Deus para Saul, trazendo toda a demanda de Deus para Saul, todo o confrontamento, é Samuel. Samuel, ele é a voz profética para a liderança aqui de Israel.
Então ele que vai trazer toda essa demanda dessa fala para Saul, da eleição do novo rei, enfim, depois Davi. Então ele tem uma palavra profética aqui de governo. Agora Samuel está velho, ele chama Joel e Abiás e ele vai colocar numa medida já. Numa medida. Ó, vocês vão exercer o sacerdócio aqui já numa medida, tá bom? Tá bom. Só que olha que interessante, meus irmãos. Olha o que o texto diz. As autoridades reuniram-se para falar com Samuel em Ramá. Você está idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Cara, isso aqui me saltou aos olhos assim de uma forma absurda. O povo reclamou para a liderança chamou Samuel e Samuel teve que ouvir algo. Eles não andam nos teus caminhos. Os filhos de um cara que é uma resposta profética em Deus e para Deus. Nós todos sabemos que Samuel, ele surge no ambiente da esterilidade da sua mãe. E eu costumo brincar que Ana queria um filho e Deus queria um profeta, vamos juntar esse negócio. E aí está aqui Samuel agora tendo que ouvir isso. Agora olha o que diz o restante desse texto no verso 5. Escolhe um rei que nos lidere, à semelhança das outras nações. Dá-nos um rei que nos lidere. E aí o problema é que o versículo 3 explica por que a nação de Israel quer um rei. O versículo 3 explica por que eles querem um rei. Diz assim: mas os filhos de Samuel não andaram nos seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e pervertiam a justiça. Hoje tem muito mimimi no meio evangélico. A maior igreja é a igreja dos desigrejados. 40 milhões, se não me engano, no último dado. Tem muito mimimi nesse meio dos desigrejados. Mas uma parte desse povo que não acredita mais em igreja, instituição evangélica e pastor, é por causa dessas 3 características. Homens que foram levantados para se relacionar com o chamado, desculpa a palavra forte, se prostituíram com a vocação. E daí dentro desse ambiente da prostituição com a vocação, nascem líderes gananciosos que aceitam suborno e pervertem a justiça. É pesado, eu sei que é pesado. Mas quando vocês olham para as mídias e para as notícias, o que vocês têm visto? Não é isso? Líderes de grandes rebanhos, aonde os seus rebanhos estão se dispersando, porque estão olhando e falando o quê? Esse texto: nós não queremos mais eles como líderes. Por quê? Porque eles não andam nos seus caminhos. E é aqui que eu encerro. Acho que o maior compromisso que nós temos, meus irmãos. Quem aqui tem filho homem? Que idade tem teu filho, pastor? 14. 45 e 34. Tem algum que é pastor? Um é pastor. Quem mais tem filho homem? 11 anos. Mais alguém? 10 e 4. Quem tem filha mulher aqui, pastores? Que idade? 16. A tua é aquela menininha que estava aqui? É a tua cara, né, cara? Não tem como negar. Ah? Por isso que eu achei ela bonita. Ela é bonita. E a tua? Ela é bem parecida com você, pastor. Parabéns. Genética boa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é um assunto amplo que dá para falar só dele um dia, quem sabe. Mas durante muitos anos, e está acontecendo agora, a maior debandagem de filhos de pastores e filhas de pastores de dentro
do ambiente igreja. Por quê? Porque dentro da casa eles têm um vocacionado e não um pai. Eles têm um vocacionado, não tem um pai. Então, o meu caçula está com 20 anos, ele está namorando uma mocinha, e, graças a Deus, um namoro santo. Há 2 anos e agora estão se organizando para casar. E uma das coisas que eu falei para essa mocinha, quando ele levou para a gente começar a orar e conversar, uma das coisas que eu falei foi o seguinte: a primeira coisa que eu quero te ensinar é o seguinte: você não namora o filho do pastor. Você não está namorando o filho do pastor. Porque você já não começa o relacionamento com aquele peso. Falei, segunda coisa, aqui dentro não me chame de pastor. Aqui dentro eu sou seu sogro, que eu quero se tornar, na verdade, seu pai. E a terceira coisa, não carregue essa culpa lá fora, ou responsabilidade ou peso, de estar se relacionando. Meu filho não é o filho do pastor, é o filho do Rogério. E como família nós temos algumas estruturas que funcionam muito bem e algumas delas estão em formação. O que eu estou querendo dizer? É por conta desse peso que nós colocamos da vocação, tem uma geração, meus irmãos, que não está querendo pegar o bastão do seu legado. O meu filho mais novo, graças a Deus, estou muito feliz porque ele tem falado assim: se Deus me chamar, eu vou. Ele ama a igreja. Mas todos os problemas que nós tivemos com a igreja, todas as situações difíceis, eu aprendi uma coisa: não reclame da igreja, não fale mal de ninguém na tua mesa, porque Jesus morreu por essas pessoas. Eu falei sempre, filho, Jesus morreu por essas pessoas, assim como morreu por mim e por você. Ele ama elas. E o seguinte, elas estão em formação, elas estão em preparação, elas estão em crescimento, algumas estão se convertendo. E o próprio Jesus diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a noiva de Jesus, ela é perfeita, irmãos. E Jesus vai vir casar com ela. A boda do Cordeiro vai acontecer. Mas assim como toda igreja é formada por pessoas, existem pessoas de todos os níveis e tipos. Mas a gente precisa blindar os nossos filhos para que eles não se tornem Joel e Abiás. É o nosso legado. E agora eu quero transferir os filhos espirituais que nós pastores temos dentro das nossas igrejas, principalmente jovens que estão sendo preparados. Nós temos que prepará-los para que eles possam andar na nossa sombra sem medo de ser contaminado pela ganância, pela injustiça e pelo suborno. Porque antes de conseguir olhar para Cristo, eles vão olhar para nós, porque tem gente que não consegue olhar para Cristo na primeira. Eles vão ter que olhar para nós, ser nossos imitadores. Mas a gente precisa bater no peito e falar: pode me imitar, porque eu imito Cristo. Esse é o nosso papel. Pastores, que essa palavra ela possa despertar em você uma boa crise, que é uma crise de realidade, de que nós não fomos chamados para construir estruturas, mas que as estruturas fazem parte, uma parte daquilo que nós precisamos construir. A vinha vai usar a estrutura, mas a estrutura não pode, não deve e não vai conseguir transferir a vida que só o agricultor e a videira têm para que eu e você como ramo frutifique. Então, lembre-se dessas palavras, lembre-se que nós estamos andando por legado e não por performance. Lembre-se que nós estamos deixando um DNA para que não aconteça o que aconteceu em Juízes 12. Para que o dia que eu e você estivermos ausentes da igreja, porque nós não somos eternos, meus irmãos. O dia que a gente estiver ausente da igreja, alguém que está vindo com o cajado, com o cetro na mão, ele diga algo, e é aqui que eu termino, que os seus filhos possam dizer futuramente: não é esse o caminho, porque eu aprendi sobre o Deus dos meus pais. Isso é legado. Que a igreja aprenda a dizer: não, o Deus dos nossos pais espirituais, dos nossos líderes espirituais, nós conhecemos. Então, que isso fique marcado no seu coração. Eu quero orar com vocês,
se vocês me permitirem. E queria convidar vocês para nós fazermos isso aqui na frente, de mãos dadas, porque não é sobre alguém que não é sobre alguém que já chegou ou alguém que já concluiu. São sobre pastores que estão ainda num processo. E nós estamos em formação, e nós estamos em crescimento, nós estamos em expansão, mas a primeira igreja que precisa crescer muito é a igreja chamada Eu. Então o apóstolo Paulo diz para Timóteo, né? Olha, Timóteo, cuida da tua casa, cara, porque se você não cuidar da tua casa, não adianta se almejar o episcopado. O episcopado é bom, o pastoreio é bom, é digno quem deseja episcopado, mas sabe, Timóteo, tudo começa dentro da tua casa, tudo começa na construção do ambiente da intimidade. E foi assim que Deus fez através, né, dos discípulos. Ele amplificou o reino na intimidade com homens, nesse ambiente da relação. Então que você não se esqueça, que você não se relacione com a sua vocação, que você continue se relacionando com o teu chamado. Qual que é o chamado? Eu fui chamado para estar no centro do jardim, porque todo dia na viração do dia Ele vem no centro do jardim e Ele me conhece pelo meu nome. Que a gente restabeleça o Éden em nós. Amém? Pai, obrigado. Obrigado por esses homens que disseram sim. Aqui existem pastores que disseram sim. Sim para a vocação, sim para o chamado, sim para o Salvador. Nós precisamos tanto do Senhor porque o Senhor mesmo disse para os seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Se o Senhor não estiver em nós, o teu Espírito não estiver em nós, nada poderemos fazer. Nós não conseguiremos, nós não vamos conseguir. Mas se o Senhor estiver em nós, nós temos convicção que nós vamos influenciar pessoas, nós vamos trazer a tua presença, nós vamos construir altares, e Deus vai se tornar mais conhecido. Nós oramos para que João capítulo 17 se cumpra em nossas vidas, aonde o texto diz que nós devemos conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Que assim seja na nossa casa, no nosso relacionamento conjugal, com os nossos filhos, que nós possamos manter vivo esse legado e que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria, discernimento para caminhar, Senhor, neste caminho que é desafiador, mas ao mesmo tempo, Senhor, é o caminho que nós escolhemos e nos sentimos privilegiados por poder, Senhor, ajudar o Senhor a construir algo nessa terra, assim como o Senhor convocou Noé. O Senhor tem nos chamado e nós agradecemos por isso. Permanece conosco, abençoa o dia de cada um, o final de semana, o culto, Senhor, nesse final de semana, e que cada um possa crescer, ó Pai, sobre uma medida, que essa medida seja sacudida, recalcada e transbordante, para a glória do nome do Senhor Jesus. Abençoa a família, o casamento, os filhos, e que essa família aqui representada seja uma família de legado sacerdotal, e que o Senhor possa expandir por gerações, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado por esse tempo tão precioso, pastor Samuel, obrigado pelo convite. Aos pastores, se alguma das minhas palavras foram ofensivas, eu já peço perdão desde já, mas o meu papel era só realmente derramar no meu coração e trazer essa santa consciência que não é para vocês, é para nós, e que essa palavra, ela produza 30, 60, 100 por 1 nas nossas vidas. Amém? Beijo no coração de vocês, eu amo cada um de vocês. E o dia que quiser estar lá em Ponta Grossa, tomando um café, batendo um papo, serão todos bem-vindos. Amém? Nós recebemos vocês por lá.